para que a poderosa palavra de Deus venha ser pregada e chegar para aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Que Deus também possa estar te abençoando, meu irmão. Que Deus possa estar prolongando o teu dia de vida. Que Deus possa estar abençoando a tua equipe, meu amado. Os jovens que eu fico vendo, disposição para estar ajudando na obra missionária. Eu creio que Deus irá abençoar poderosamente. Por isso que nós iremos abrir nossas Bíblias. Era em João 14, mas nós vamos chegar em João 14. Mas nós iremos abrir nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 7. Somente o versículo 16. Gênesis capítulo 7, versículo 16. Que eu vou ler. A poderosa palavra de Deus, que diz assim: E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora a porta. Vou até orar. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor, pela palavra que foi lida nesta noite, meu Pai. Eita, que eu venha ser apenas um instrumento, um vaso para transmitir aquilo que tu queres falares ao nosso coração, porque eu necessito da tua palavra. Nós entendemos e compreendemos que a tua palavra é a única fonte de energia dentro da igreja, é a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, porque foi através da tua palavra que nos resgatasse do lamaçal, meu Pai. Aleluia! Da bebedeira, meu Pai, da droga, da prostituição. Foi a tua palavra. E aqueles que se apegam com a tua palavra, tu transforma, tu liberta, tu faz coisa extraordinária para o teu nome ser glorificado e exaltado. Por isso que eu creio, meu Deus Todo-Poderoso, aqueles que vão ouvir a tua palavra, meu Pai, aqueles que estão em sua casa, mas estão ouvindo a tua palavra, nós apenas pregamos, porque quem faz a obra é o teu Espírito Santo. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa penetrar no coração de todos os ouvintes, para que venha ser cheio da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui em Gênesis, que fala da Arca de Noé. Quem é aqui os ouvintes que não conhece a história de Noé, quando Deus falou com Noé, que diz: Noé, tu irás construir uma arca. E eu fico pensando, um privilégio muito grande, Deus ouvir a voz Noé ouvir a voz do próprio Deus, mandando ele fazer uma arca, porque olhou lá de cima e quando observou, o povo não obedecia mais os seus mandamentos. Era pai matando filho, filho matando pai, prostituição, bebedeira, ninguém dava mais crédito. E quando Deus olhou lá de cima, mas encontrou um justo, que era Noé. Olha o trabalhar do nosso Deus quando ele observa que tem justo. O nosso Deus é diferente de tudo. Vai falar com Noé, e eu penso que Noé ficou um pouco triste e alegre, mas dizer: Deus, tu vai destruir a raça humana, tu vai mandar 40 dias de chuva e 40 noites. Penso eu, Noé falando com Deus: mas não te preocupa, Noé, tu vai ter muito tempo, tu tem apenas que me obedecer, mas tu vai ter tempo para pregar a minha palavra, falar do que eu irei fazer, e aqueles que ouvir a minha palavra e acreditar e crer e entrar na arca vai ser salvo. Olha o que eu fico olhando, o trabalhar de Deus é muito grande. Aí Noé ficou contente, mas mesmo assim ele começou a fazer a arca que ele obedeceu. E quem era o arquiteto, quem era o engenheiro daquela arca? Era o próprio Deus. Noé apenas obedeceu a voz de Deus e passou a cumprir aquilo que Deus tinha determinado. E eu fico pensando, ele construindo a arca, tirava um período para ir na cidade, falar para os seus amigos, para os seus parentes, o que Deus iria fazer, pastor Lorival. Mas muitos não davam crédito, fazia era zombar, dizer: Noé, tu tá ficando doido, que história é essa que Deus falou contigo e mandou construir uma arca no alto, aonde é que vai chegar a
água até ali, mas ele pregando a palavra e dizendo: Deus me disse que ia mandar 40 dias de chuva e 40 noites, se arrependam, acreditam e crê, mas muitos não acreditavam, muitos zombavam, muitos eram criticar, mas mesmo assim ele continuou fazendo a arca. Glória a Deus. E eu fico olhando o período que passou, e ele pregando a palavra, muitos zombando e criticando, porque nos dias atuais não é diferente também não. A palavra de Deus é pregada, a palavra de Deus é anunciada, mas muitos não acreditam. Mas eu fico olhando naquele período, o desespero que foi, quando começou a chover um dia normal, quando começou a chover 2 dias normal, 3 dias normal, 4 dias normal, mas fico pensando depois do 10º dia chovendo. Olha o desespero que passou aquela população, aquele povo, desespero que ficou. Muitos com criança recém-nascida, muitos com criancinha de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando correram lá para a arca, olha a sabedoria do nosso Deus como era tremendo. O que foi que Deus fechou a porta por fora? Porque hoje eu fico imaginando o desespero. Quem tem criança, 2, 3, 4 filhos, e vendo aquele desespero e correr todos lá para a arca, o coração de Noé em emburecer. Muitos dizem assim: Noé, eu não sou digno de entrar, eu não acreditei no que tu pregou, no que tu falou, mas eu estou vendo, deixa pelo menos meu recém-nascido entrar, deixa pelo menos meu filho entrar. Aí Noé, penso eu, que ele foi abrir a porta, mas ele se lembrou o que Deus falou aqui em Gênesis 7:16, que fechou a porta por fora. Meu Deus do céu. O que me chama a atenção hoje, meu amado, que nós temos filho, nós temos esposa, nós temos parente, e a feliz daqueles que pregam a palavra de Deus, é anunciado a palavra de Deus de salvação, porque aqui a porta foi fechada por fora. Mas se nós formos ver, quando Jesus Cristo andava pregando o evangelho, ele vai dizer em Mateus capítulo 9 e no versículo 6 em João, que ele vai dizer: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. A porta está aberta. Quem é a porta? É Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. E por que que hoje a palavra é pregada? Muitos zombam, muitos criticam, chamam de doido, mas a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 24 e no versículo 14, olha como o nosso Deus é justo: e este evangelho será pregado em todo mundo, em testemunha a toda gente, e então virá o fim. Olha, eita Deus, aleluia! Que demorou para mim entender isto, pastor Lorival. Mas hoje eu louvo e glorifico a Jesus Cristo através da palavra, que quando pregaram eu não pensei 2 vezes. Me rendi nos pés do Senhor. Aleluia. Porque em Apocalipse 22, no versículo 14, ele diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que possam entrar na cidade pela porta. Quem é a porta? Jesus. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É aquele que ouve a palavra de Deus e aceita e pode estar de todo jeito no pecado, na bebediça, mas o sangue de Jesus nos purifica e limpa de todo pecado. Glória a Deus. Mas hoje a palavra é pregada. Feliz daqueles que escutam a palavra e pensam nos seus familiares, e entender que aqui é só uma passagem, e quando morrer sem Cristo. Porque naquele grande dia não vai ter ninguém por inocente. Ele vai dizer: eu preparei lá na casa da Ceiça, ela liberou para a minha palavra ser pregada. Aleluia! A minha palavra foi pregada e tu me negaste. Aí vai se cumprir em Mateus 10, 32, 33. Aquele que confessar a mim diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que nega a mim diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. E o dia de amanhã só pertence a Deus. Aleluia! Porque se nós morrer sem Cristo, a palavra de Deus diz que tem um paraíso eterno, mas tem o tormento eterno.
Por isso que nós temos que ter cuidado. Não há outro Salvador além de Jesus. Em João capítulo 14, no versículo 6, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por Jesus Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2 e no versículo 5: há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem. É quem? Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 22 versículo 3, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Não tem outra conversa. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus pelo seu amor de ter enviado o seu filho que tem a palavra para nós entender e compreender que o nosso Deus quer mudança para mim e para você. Por isso que quando o próprio Jesus Cristo andava pregando o evangelho em Mateus 11, 28, 29, ele diz assim: ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. É Cristo. É só Jesus Cristo de Nazaré. Para mim não há outro, é só Cristo. Ele é quem morreu na cruz do Calvário. Ele hoje é a porta está aberta para mim e para você. Para nós compreender, entender que é só Jesus Cristo de Nazaré. Para mim, o que eu achava que eu poderia buscar em outros, não é outro. Eu posso ir ali, irmão A, irmão B, santo C, santo A. Não, é só Cristo. Glória a Deus. Ele é quem pode mudar a nossa história. Ele não interessa se tu sabe ler, se tu é doutor, se tu é formado. O interessante é se render nos pés do Senhor e obedecer a minha palavra, fazer o que a minha palavra manda e diz. Aí a história muda. Porque hoje eu entendo, aqui na terra é só uma passagem. E aquele que morrer sem Cristo, no período de Noé, quantos não clamaram, gritaram: Noé, deixa eu entrar, e não pôde entrar. E hoje nós somos livres para nós fazermos o que nós quisermos. Mas se nós meditar nas escrituras sagradas, a palavra de Deus vai nos orientar e mostrar o que é que nós temos que fazer. Porque a Bíblia Sagrada é a boca de Deus aqui na terra. Fala comigo, fala contigo. Cabe a mim ou você obedecer a palavra. Aleluia! Verdade, glória a Deus. Eu posso dizer isso, que no momento que eu bebia muito, aqui quando eu me lembro da Santa Maria da Codipe, tinha um coqueiral clube, eu vi muitas das vezes, achando que a bebida era tudo para mim, aonde aprontava, brigava, muitas das vezes saía corrido, botava para correr, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Mas o segredo foi que quando minha mãe orava, clamava, invocava ao Deus Todo-Poderoso: salva meu filho, liberta meu filho. Olha, quando tem um parente na família que se rende nos pés do Senhor, o filho pode estar na droga, o filho pode estar na bebedeira, o filho pode estar aprontando, mas quando tem um pai ou uma mãe orando, um tio orando, uma avó, um vô orando, Deus escuta o clamor e muda a história. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí Jesus muda a história. E foi o diferencial. Eu ter ido na igreja e ouvir a palavra de Deus. Eu não prego prosperidade, mas eu falo do amor de Cristo, que Ele pode mudar a história, tirar aquele que está no lamaçal e colocar numa posição para o nome dEle ser glorificado e exaltado. Me recordo quando o pastor pregou a palavra e dizia: Deus quer mudar a tua história, Deus tem o melhor para ti, mas tu tem que entender uma coisa: tu tem que se render nos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E a palavra que ele pregou, parece que ele conhecia a minha vida, ele nunca tinha me visto, mas Deus faz isso, usa os seus filhos para transmitir a palavra, para resgatar e mostrar que para Deus, o Deus a quem nós servimos, nada é impossível. Tudo é possível para aqueles que crê, pois se tu crê, tu te prepara, a tua história vai mudar na tua casa, na tua família, porque quando Deus entra numa batalha, Ele não entra para perder ou empatar. Quando Jesus entra numa batalha, com Ele é vencer
ou vencer. Vencer ou vencer com Cristo. Glória a Deus. Esse é o segredo, pastor Lorival. Eu ficava olhando no pastor Lorival, hoje mesmo ele me contando e eu me relembrando, quando ele, policial, ele gostava de prender os bandidos, e aqueles que eram muitos bandidos de turma, eu fico glorificando e exaltando o nome do Senhor, que a maioria se renderam nos pés do Senhor. Deus salvou, Deus transformou, porque o nosso Deus pode tudo, pastor Lorival. Glória a Deus. E hoje eu aleluia. fico olhando o pastor Lorival, hoje é pastor, pregador da palavra de Deus. Cuida para que a palavra de Deus possa chegar àqueles que necessitam e precisam. Um privilégio muito grande para aqueles que despertam, para aqueles que vai para a obra do Senhor. Porque em Apocalipse 22:12 ele diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Segundo o que nós fazemos aqui para Cristo. E eu fico olhando para mim, a história mudou. Quando o pastor me entregou uma Bíblia sagrada, para quem gostava de beber e aprontar. Mas eu disse: pastor, eu bebo. Ele disse: pode continuar bebendo, meu filho, mas eu vou te dar um presente. Deus vai falar contigo, porque Deus quer mudar a tua história. Cabe tu obedecer ou não. E eu fiquei olhando, como é que Deus vai falar comigo? Com a Bíblia? Ele disse: meu filho, a Bíblia sagrada é a boca de Deus aqui na terra. Fala comigo, fala contigo. Cabe tu obedecer ou não. E neste dia ele disse: olha, tu vai orar. Agora eu digo: eu vou orar como? Tu vai dobrar teu joelho e fecha a Bíblia. Quando tu abrir a Bíblia, Deus vai falar contigo. Aí, Deus, tá bom. Aí, pastor Lorival, nesse dia eu fui orar ao Senhor. Eu fiquei mais ou menos 1h30. Você sente a presença do Espírito Santo de Deus. E no momento que eu abri a Bíblia, a palavra não foi uma palavra mole para mim, mas eu entendi e compreendi. Foi em Isaías 59, versículo 1 e 2, quando ele disse assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o meu ouvido agravado para não poder ouvir, mas é as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o meu rosto de vós, para que eu não te ouça. Aí eu digo: meu Deus do céu. Mas eu de joelho, eu digo: Jesus, eu tô te servindo. Jesus, me ajuda a tirar a bebedeira, Senhor. Por isso que eu ando hoje neste Brasil quase todo falando do amor de Jesus Cristo, porque tem 19 anos e 9 meses que eu não sei o que é bebida, porque quando você se apega com Cristo e pede ajuda a Ele, Ele te ajuda, Ele transforma, Ele liberta, para mostrar que para Ele nada é impossível. Que eu não sei o ler. Eu não tenho estudo. Eu só estudei até a 2ª série. Eu não sei fazer um Pix no celular. Eu não sei ligar um computador. Mas hoje eu sei meditar nas escrituras sagradas. Aleluia! Porque a palavra de Deus vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí eu deixei de fazer isso. Aí eu fui para o versículo 2, que diz: antes tenho prazer na minha lei, e na minha palavra medita de dia e de noite. Aí eu deixei isso e fui meditar na palavra de Deus. Aí começou a se confirmar o versículo 3, que diz: pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo que tu fizer prosperará. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Prosperará. Deus tirou do lamaçal
Porque muitos chegavam para o meu pai e diziam: vai ser um drogado, é um beberrão, só anda em contenda, só anda em confusão, ele não vale nada, não presta. Não prestava para aqueles que não achavam que Deus ia chegar para mim e dizer: a minha palavra foi pregada, tu aceitou, pois tu te prepara. É tipo Saulo, Paulo de Tarso. Ananias disse: não vale nada, não presta. Mas para Jesus Cristo é um vaso escolhido. Aleluia. Tu és um vaso escolhido para Cristo. Muitos condenam, muitos criticam, muitos zombam, mas tu se apega com Cristo, a tua história muda. Glória a Deus. A história muda. Hoje tenho mais ou menos quase 200 funcionários. Eita, Comecei uma empresa com 3, fazia reunião com 4. Depois comecei a fazer reunião com 10. Depois comecei a fazer reunião com 20. Depois comecei a fazer reunião com 30, com 40, com 50. Depois de 50, não teve como mais reunir, porque são 23 estados trabalhando e fazendo a vontade de Cristo. E Deus dizendo assim para mim: nada é impossível. Venha para mim, meu filho, venha para mim. Te prepara, começa a meditar na minha palavra. Aí te esforça, aí eu vou operar. Eu vou fazer coisa extraordinária para o nome dele ser glorificado. Não é o meu nome, não. É o nome de Jesus Cristo. Para Cristo nada é impossível. Glória a Meu Deus, Deus do é céu. verdade. Para Cristo nada é impossível, pastor Lorival. O nosso Deus, ele pode tudo. Não precisei mexer em computador, que hoje tem as secretárias que faz, tem os cantadores que faz. Não preciso. O que eu preciso continuar é meditando na palavra de Deus. O que eu preciso continuar é dobrando o joelho e orando para Jesus Cristo. O que eu preciso fazer ao Senhor é clamar, invocar o nome dele, pedir ajuda para mim andar na linha. Porque sem Jesus Cristo não tem como nós andar na linha. Porque com Jesus Cristo a história é vencer ou vencer. Uma oportunidade. Aceitar o único que merece toda honra e toda glória. É Jesus Cristo de Nazaré. O nome de Jesus tem poder. Hoje eu chego em Brasília em reunião com o Banco do Brasil. O pessoal chega porque dizia: esse Morini, quem é o dono? Mas quer saber quem é o dono? Eu digo: eu sou só o gerente geral. E quem é o dono? Eu digo: é Jesus Cristo de Nazaré. Aí diz: pode sentar, pode sentar. Quando senta, sai com contrato, porque é Jesus Cristo de Nazaré. O nome tem poder. Nunca negar o nome de Cristo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 e no versículo 16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder e salvação para todos aqueles que crê. Não envergonhar do Evangelho, pastor Lorival. É o Senhor te colocar numa posição, quando Ele te abençoa, tu sai da presença dEle. Na minha oração de 50 anos, foi pedir a Jesus Cristo: Senhor, quanto mais tu me abençoar, eu não quero sair da tua presença. Eu não posso te trocar por bebedeira. Eu não posso te trocar pela droga. Me ajuda, Jesus Cristo de Nazaré. E da minha oração de 50 anos, meu Deus do céu, o Senhor está com o ouvido atento. Agora, quando nós estamos no pecado, não tem como Ele nos ouvir. É bíblico, João capítulo 9, no versículo 31, que diz: ora, Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente e faz a minha vontade, a este sim Ele ouve. Glória a Deus. Ele chama aqueles que estão no pecado: venha, vinde a mim. Não te preocupa, tu vai ouvir a minha palavra, tu vai meditar na minha palavra, tu vai obedecer a minha palavra. Aí quem vai fazer história para mudar a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Quem vai te ajudar para os teus filhos retornar na casa do Senhor ou se render nos pés do Senhor és tu. Jesus Cristo, quando andava pregando, ele disse: o reino do Senhor é movido por esforço. O meu povo errais porque não conheceis as escrituras sagradas nem o poder de Deus. E hoje Ele preparou este lugar. A amiga Ceissa colocou esse local
para o pastor Lorival vir com a palavra, e a palavra está sendo pregada. Feliz daqueles que escutam a palavra e obedecem. Hoje tu tem a oportunidade de fazer o encontro da tua vida, se entregar nos pés do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, por onde eu prego, e Deus tem me colocado para pregar em muitos locais, pessoas que não ouviam a palavra de Deus, pessoas que são milionários, mas têm se rendido nos pés do Senhor. Porque aqui o principal não é a riqueza aqui na terra. Tudo passarão, não passará é a palavra de Deus. Mas aquele que morre com Cristo, ele não morre. Ele passa da morte para a vida eterna. Aí hoje pensa na tua família, pensa nos teus filhos. Hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Meus filhos é nos pés do Senhor. Minha esposa é nos pés do Senhor. Minha mãe é nos pés do Senhor. Meus irmãos é nos pés do Senhor. Meus amigos é nos pés do Senhor. Aleluia. Os funcionários hoje é nos pés do Senhor. Porque o feliz é nós pregar por nossos familiares, entender e dizer: aqui é só uma passagem. Aqui é só uma passagem. Eu quero ver o dinheiro, a fortuna do mundo comprar salvação eterna. Por isso que em Marcos capítulo 8, no versículo 36, diz que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, sua salvação. Hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo que Ele tem feito na minha vida, e eu já profetizo em nome de Jesus o que Ele irá fazer na tua vida. Eu só te digo uma coisa: nada está perdido. Pode estar criticando, falando do teu filho, falando da tua filha, mas no momento que tu se render nos pés do Senhor, aí tu começar a falar com aquele que é dono do ouro e da prata, e para ele nada é impossível, aí tu vai ver a tua história mudar na tua família. Glória a Deus, aleluia. Tu vai ver na tua família ter mudança. Porque minha mãe nunca desistiu. Sempre minha mãe de joelho, orando, buscando ao Senhor, intercedendo por mim e pelos meus irmãos. E hoje eu glorifico a Deus que tem todos se rendendo nos pés do Senhor. Aleluia! Ele tem transformado, fazendo coisa extraordinária. Por isso que nesta noite, nesta palavra, a porta foi fechada, mas a porta está aberta, porque a porta é Jesus Cristo de Nazaré. Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele quer que tenha mudança na tua casa, na tua família, mas te esforça, meu filho, esforça, minha filha, dê uma oportunidade para Cristo, vê do jeito que tu tá, mas aí tu te prepara. A palavra vai transformar, a palavra vai orientar, porque a palavra de Deus é tudo. A palavra de Deus é tudo. Feliz daqueles que escutam a palavra de Deus e dá crédito na palavra de Deus. Aí nós não precisamos correr atrás de bênção, não. As bênçãos vão correr atrás de mim e você, é bíblico. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o que é que ele diz. E o versículo 2: e todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí tu não vai precisar correr atrás de bênção, não. As bênçãos vão correr atrás de mim e de você, meu irmão. E quando Ele te abençoar e me abençoar, continue firme. Porque o inimigo também é audacioso. Por isso que ele veio para 3 coisas: matar, roubar e destruir. Que eu fico olhando que na vez que eu fui na igreja, eu ouvi a palavra de Deus e o pastor diz assim: vem meu filho na frente, vem na frente. Eu posso testemunhar isso, que do outro lado estava aqui no meu ouvido: não vai não, olha as festas,
olhar balada, olha o que é bom, mas eu louvo a Deus é pelo Espírito Santo de Deus estar do outro lado. Vai, meu filho, Jesus quer mudar a tua história. Vai, meu filho, é a minha palavra que está pregando. Acredita, creia, confia que teu milagre vai chegar, a tua vitória pode chegar, é em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu me levantei, fui chorando para aqueles que diziam: é um bandido, não vale nada, como é que está se rendendo nos pés do Senhor? Depois veio as lutas e as provações, muitos amigos, muita amizade, dizia: Marconi, o que é que tem beber uma cerveja? O que é que tem beber um uísque? Mas não, o Espírito Santo de Deus já tinha orado e tinha pedido ajuda ao Senhor. Nunca mais coloquei um copo de bebida na minha boca, mas eu sei por quê, foi com a ajuda deles. Sem Jesus Cristo nem tente não, meu filho. Sem Jesus Cristo nem tente, meu. Nós temos Jesus Cristo de Nazaré para mudar a nossa história. E hoje eu ando neste Brasil todo pregando a palavra de Deus e mostrando que para Deus nada é impossível. Tudo é possível para aqueles que creem. E aqueles que creem vão ver o mover e o agir de Deus na tua vida, na tua casa, no teu lar. Porque o nosso Deus, ele pode todas as coisas. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Eu fico olhando a Deus, que eu fui orar a Deus na segunda vez. Aí ele já me deu uma palavra tão forte, irmão, e meus amigos. Por isso que eu digo que a Bíblia Sagrada é a boca de Deus aqui na terra. Fala comigo, fala contigo. Agora cabe a mim e você ser obediente. Nós somos livres. Aí ele já me deu uma palavra que lá na fábrica eu tenho 2 quadros. O primeiro em Isaías para eu nunca esquecer. Agora o segundo ele já me deu uma palavra muito forte. Nesse dia eu fiquei mais ou menos umas 2h30. Eu chorei na presença do Senhor, porque muitos diziam assim: como é que tu vai botar fábrica sem tu ter dinheiro? Tu é doido. Mas eu não dei ouvido. Eu disse: eu vou falar com Jesus Cristo de Nazaré. Se a Bíblia Sagrada é a boca de Deus, eu estou servindo a Ele, eu vou perguntar para Ele se é da vontade dEle eu iniciar um empreendimento. Aí já a palavra foi forte. Quando eu abri a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, no versículo 12, 13 e 14, olha o que é que ele disse para mim: te abrirei ao bom tesouro, meu filho, para dar chuva no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, tu porém não tomarás emprestado, te colocarei por cabeça e não por cauda, só estará em cima e não embaixo, quando obedeceres a minha palavra. Aí eu procuro obedecer a palavra de Deus. Aí eu posso dizer um analfabeto que não sabe mexer num computador, mas eu sei dobrar meu joelho e falar com Jesus Cristo. Hoje eu entendo que a última palavra não é de médico, para mim a última palavra não é de advogado, não é de juiz, não é de deputado, não é de governador. A última palavra para mim é de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Muitos têm dito para ti: não vale nada, não presta, teu filho não presta, tua filha não presta, mas a última palavra quem está dizendo nesta noite é Jesus Cristo de Nazaré. Confia, acredita e creia que a tua história vai mudar. Aleluia! A história muda. Deus pode todas as coisas. Esses últimos dias eu estava orando para Deus para adquirir uma área para fazer um clube. E eu fico olhando o trabalhar de Deus, o que eu tenho pedido para Deus. Porque tudo eu peço para Ele, Ele diz: não é conforme a minha vontade, se for conforme a tua vontade. Eu quero fazer para teu nome ser glorificado, não o meu. É o teu que tem que ser glorificado. E eu glorifico a Deus que nós compramos. Semana passada, já estamos ampliando, vamos fazer a primeira piscina de onda no estado do Piauí. Por nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Eu fico olhando, Deus é poderoso. Ele está te dizendo nesta noite: venha, meu filho, venha. Venha, minha filha. Eu sei que nós somos fracos. Nenhum de nós é perfeito.
100% aqui é só Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Por isso que ele vai dizer em Apocalipse 22:15, quando ele diz: ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Mas no versículo 16 ele diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela do amanhã. Aí ele vai dizendo, mas no versículo 17, o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida eterna, que é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que nesta noite eu quero convidar aqueles que querem fazer uma aliança com Cristo, aqueles que Deus tocou no coração, que a palavra foi pregada. Minha obrigação aqui é só de orar, porque quem vai operar é Jesus Cristo de Nazaré. Pois tu tem a oportunidade de vir aqui à frente e dizer: Jesus Cristo, tu me conhece, tu sonda e conhece meu coração, mas me ajuda. Aí eu te digo uma coisa: peça ajuda a Jesus Cristo de Nazaré. Ele conhece o meu e o teu coração. Por isso que ele vai dizer em Jeremias capítulo 29, no versículo 13: buscai-me-ei e acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está dizendo nesta noite: eu não sei o teu coração, a intenção. Agora o Deus a quem eu sirvo, Ele pode tudo, Ele sabe, Ele conhece. Não é no meu tempo e nem no teu tempo, é no tempo dele. Por isso que em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo certo o Senhor vos te exaltará. Se humilhar é quando dobra o joelho na presença de Cristo. Aí não é no meu tempo e nem no teu tempo, é tu perseverar firme, continuar firme na presença dele. Porque em Apocalipse 24 e no versículo 12, quando ele diz assim: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaram. O que me deixa contente é o versículo 13: mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Aí é perseverar firme até o fim e será salvo. Por isso que nesta noite, que foi um prazer estar aqui com os irmãos, com os amigos, os ouvintes que hoje estão ouvindo a palavra de Deus, de ter pregado a palavra de Deus. Para aqueles que quiserem fazer uma aliança, nós iremos orar. Agora, quem vai operar na tua vida não é eu não, que eu não tenho poder para fazer isso não. Agora, o Deus a quem eu sirvo, aí ele vai entrar com providência. Aí ele vai mostrar que para ele nada é impossível. Aquele que quiser vir aqui à frente, nós iremos orar. Aqueles que quiserem vir aqui à frente, pedir oração para Deus estar orientando e dando força, venha na frente. Não tenha vergonha. Aqui é para Cristo. Não se envergonhe do Evangelho, porque é poder e salvação para todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. Aí eu vou deixar aqui para o pastor Lorival, que ele faz o apelo e ora. Eu gostei muito e eu creio. Minha amiga Ceissa, te prepara, viu? Eu creio que Deus irá abençoar poderosamente teu empreendimento. E nós vamos fazer ainda muitos eventos aqui para o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Tá com Glória a Deus. Aleluia. Mensagem muito forte, viu, pastor?